Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja que aqui a vinda de Jesus e o fim do mundo está junto, no mesmo evento. E Jesus respondendo disse-lhes, aqui é Jesus falando, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E se não é o fim, Jesus, então, não está voltando. Já. Precisa acontecer essa série de eventos. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso tudo a gente vê, já viu. E haverá fome, pestes. Olha só. Houve pestes no passado? Houve. Mas não houve os outros eventos. Terremotos em vários lugares. Irmãos, segundo estudos da ciência, até da NASA, dos últimos 30 anos, aumentou-se os terremotos no mundo em mais de 1000%. Jesus. Que até no Brasil deu alguns esse ano. Verdade, passou. Jesus. Escala menor, é claro. Seguindo o raciocínio, irmãos. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Tem gente que acha que o crente não vai passar a tribulação. Olha o que diz o versículo 9. Jesus falando: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, aleluia, testemunho Jesus, de todas as gentes, Deus. Então virá o fim. Glória a Deus. Veja, pode se assentar, irmãos. Veja que a gente vai passar por isso. Jesus avisou. Isso tudo antes da vinda dele. Agora, irmãos, no versículo 15, pode continuar com a Bíblia aberta aí, mesmo sentado, que a gente vai dissertando. Hoje vai ser tipo um estudo bíblico, para vocês entenderem o momento em que estamos profeticamente. No versículo 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui Jesus fala, já faz uma menção sobre o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, que precisa se levantar antes. E todos os reinos da terra se juntarão e formarão um só reino, ou seja, a nova ordem mundial que há mais de 30 anos, os ricos, os líderes mundiais querem articular e fundir um reino, mas não conseguem, porque a profecia bíblica diz que tem um tempo para isso, e o tempo está chegando. Vamos para mais uma leitura em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Irmãos, Jesus deixou claro na palavra, claríssimo, como seria o fim. Por isso que este pregador aqui tem amor por essa obra. Aleluia, glória a Deus, meu Deus. Por isso que estamos dedicando as nossas vidas para salvar alguns. Deus poderoso. Porque não adianta eu guardar ouro e prata, eu não vou aproveitar. É verdade, Jesus. Não adianta eu ter fazenda,
empresas milionárias, ser dono de um banco, por exemplo, não adianta nada, porque eu não irei aproveitar. Marcos 15, e saindo ele do templo, aqui é o mesmo evento de outro ângulo. Relato de Marcos. Saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras, que edifícios. Tá? E Jesus repete novamente: não ficará pedra sobre pedra. Tá? Mas no versículo 4 ele diz o seguinte: dize-nos, os discípulos, quando serão essas coisas e que sinal haverá? Quando todas elas estiverem para se cumprir. Jesus respondeu: ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reinos contra reinos, terremotos em vários lugares, haverá fome, mas é o princípio das dores. Veja que aqui é um texto bem semelhante, né? É o mesmo evento, só está em outro evangelho. Mas olhai por vós mesmos. Essa parte não tem no outro, que eu queria chegar. Versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. O que vocês entendem por sinagogas? O que é as sinagogas do cristão hoje? O que é a sinagoga do cristão hoje? É a igreja, né? Então, irmãos, no meu entender, muitas igrejas, depois que instituir a marca, porque vão instituir a marca da besta, por causa desse aqui, do dinheiro, estas igrejas seguirão o espírito de Satã, seguirão o anticristo que estará sentado no trono lá em Israel, no terceiro templo. E muitos cristãos, por falta de conhecimento da palavra de Deus, irão todos como um vagão atrelado à carruagem, uns seguindo os outros. Tudo para o abismo, porque estarão adorando o Deus errado, o Messias errado, seguindo a palavra. Sereis açoitados, aqui ele fala de novo, ó, versículo 9. Entregarão os concílios, as sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Irmãos, a hora que chegar a tribulação, nós, se quisermos ter parte com Cristo, temos que renunciar o mundo, renunciar o sistema. Isso implica em viver pela graça verdadeiramente. Porque quem tem um carro não poderá abastecer com gasolina, porque não circulará mais dinheiro de papel, nem de cartão de crédito. Tudo será controlado pelo governo mundial. Então, irmãos, digo para vocês que a volta de Jesus está bem próxima, está chegando. Mas nós precisamos entender cada detalhe do que o próprio Jesus falou, para que possamos saber em que parte estamos do momento profético, para a gente não ser enganado, para a gente adorar verdadeiramente o Cristo verdadeiro, só Ele. Como a irmãzinha cantou louvor aqui, temos falhas, caímos, sim, mas é tudo para Ele. Aleluia. Ele nos escolheu. No versículo 12 diz: o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho.
Levantar-se-ão os filhos contra os pais e farão morrer. Veja bem, eu sou pai, tenho filhos, filha. Nasceu a minha primeira neta há poucos dias, mas como a gente estava programado para fazer missão para cá, e a minha neta nasceu lá no sul, cerca de Porto Alegre, eu não pude ainda conhecer a minha neta. Amo meus filhos, minha netinha, amo meu pai e minha mãe, estão vivos. Irmãos, eu sei que vocês, tem alguns aqui que são pai, mãe, ou são filhos. Tem pai e tem mãe. A gente gosta da família, sim ou não? Gosta. Você imagine a seguinte situação. Uma mãe que está em Cristo não se sujeitou a pôr a marca de Satã, a marca da besta. Está fora do sistema. Mas o filho sim. Sabe o que acontecerá? O filho entregará a mãe. Haverá um governo único, uma polícia única, uma religião única, comandada pela besta, pelo falso profeta, que fala mais adiante no livro de Apocalipse. Para completar essa palavra, irmãos, vamos lá para 2 Tessalonicenses. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Glórias a ti, Jesus. Segundo Tessalonicenses, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele fala através do apóstolo Paulo. Muitas pessoas se enganam e muitos pregadores enganam a muitas ovelhas por não conhecerem a palavra. Olha só, quando a gente é enganado, dói, né? Dói, né? Agora imagina você enganar uma multidão sobre a parte mais importante do projeto de Deus, que é a vinda de Cristo. E essas ovelhas se perderem todas. Imagine na hora do juízo, que todos passarão. Quando o justo juiz abrir o cadernão dele lá e ver as tuas obras, o que você fez, imagine como será o teu julgamento. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, irmãos. Olha o que o Espírito Santo de Deus fala através do apóstolo Paulo. Para completar, ora, irmãos, ele fala aqui sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. O apóstolo Paulo falando, o Espírito Santo falando aqui. Não se engane, nem por epístola, nem por carta, nem por espírito, nem por nada. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. O que é a apostasia, igreja? É o esfriamento, é a deturpação da palavra, é a mentira contada por verdade. Em nome de Jesus, em nome de Deus.
Aqui o Espírito Santo diz que não será assim, sem que antes venha. Ele está falando da vinda de Cristo. Cristo não vai voltar enquanto não acontecer esses eventos aqui, gente. Enquanto não se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, ele precisa se levantar. Se a gente... Podemos ficar aqui 3 dias falando sobre profecia. O estudo mais aprofundado. Indo para o Apocalipse, voltando para o livro de Daniel, para Isaías, Tessalonicenses, Mateus, Marcos, para a gente compreender. Porque a Bíblia, ela conversa entre si os livros. Muitos não compreendem isso. Seguindo a leitura. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Lembra que eu disse que ia ser construído um 3º templo em Israel? O projeto já está pronto. Criaram até o Instituto do Templo lá. É nesse templo, que o anticristo sentará. Quem que é o anticristo? É o homem que será o líder mundial, o que liderará a nova ordem, a junção dos países. Tá? Mas, quando isso acontecerá, pastor? Está iminente. Está iminente. Essa peste que está acontecendo, que os governos estão escondendo a maioria das informações. Hoje veio uma notícia até, vou dar para minha esposa aqui, milhares de pessoas mortas na Itália, estão em pânico nos hospitais, as pessoas de 60 anos acima não é nem atendida, porque não produz mais para o Estado. Uma pessoa idosa só dá prejuízo, além da aposentadoria você tem que dar o remédio para ela, porque os problemas de saúde vêm, já parou de produzir, não tem mais valor para o Estado. E não terá mais valor diante de uma nova ordem mundial. Assim será, irmãos. E mais uma. Eu pergunto para vocês o seguinte. Vocês leram muito e ouviram muito sobre a vinda de Cristo, que Cristo virá, e ele virá dos ares, certo? Com um grupo de anjos à direita, à esquerda e um à direita, tocando trombeta, certo? Assim será a vinda de Cristo, gloriosa. Se amanhã, ou hoje, quando você voltar para sua casa, e você ver com os teus olhos, hoje, essa imagem e os anjos, e ouvir as trombetas tocando, qual seria a sua atitude eminente? Eu pergunto. Uma grande maioria dos crentes dobraria os seus joelhos e adoravam. E se eu disser para você que se você ver hoje essa imagem, não é o Jesus verdadeiro, Aleluia, meu Deus. Será o falso Cristo, que a Bíblia fala, que o próprio Jesus avisou. Eu vou só citar aqui um exemplo para vocês. Irmãos, o ano passado, eu trabalhava em uma companhia e eu viajei o mundo inteiro. Passava mais viajando de avião, reuniões e tal, uma empresa de tecnologia. E eu falo para vocês com conhecimento de causa, não por disque. Alguém aqui já ouviu falar em criptomoeda? Glória a Deus. Hã? Tem mais de 2.600 criptomoedas hoje no mercado. Como que funciona uma criptomoeda? Ela é criada, é uma tecnologia, é um logaritmo, tá? E é lançada na rede. Hoje a internet tem alcance mundial. E ela vai pegando valor. A primeira criada foi o tal de Bitcoin. Tá?
Hoje eu não sei quanto que está o Bitcoin, mas chegou a 70 e tantos mil reais. Ah? O ano passado estava na faixa de 10, 12 mil dólares. Quando eu ainda estava nativo. Ah? Depois eu não acompanhei mais. Não quero nem saber para quanto vai esse negócio. Quero saber das coisas de Deus, pô. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, tem mais de 2.600 moedas hoje no mercado. Eu te faço uma pergunta, raciocina contigo. Se você é presidente de um país, você vai aceitar que um grupo de malandros, de especuladores, cria uma moeda e venha no teu país e angarreie os fundos do teu país? Você vai aceitar isso? Não. Não, né? O que você vai fazer? Você vai proibir, né? Tentar proibir, né? Só que você não consegue, porque você não vê, tu não sabe onde está, tu não sabe quem. É tudo online, tudo pela rede. Tu não tem controle. Se o cidadão hoje fazer uma transação de $1 milhão daqui para a Itália ou para Portugal, o governo brasileiro não fica sabendo. Você acha que os governos vão aceitar isso? Isso é só um item da tecnologia. Não vão aceitar. Mas não tem como parar. No meu ponto de vista, irmãos, que conheço muito bem as profecias e conheço um pouco da área de tecnologia, eu digo o seguinte: só tem um único meio dos governos, dos países, dos líderes mundiais para isso. É se unir, criar uma única criptomoeda, que será o dinheiro do futuro, sem sombra de dúvida, e proibir as outras todas, com pena de morte. Como que se faz isso? Se unindo, quebrando as fronteiras, criando uma polícia única, um exército único, que age tanto aqui como em Portugal, como na Ásia, na Oceania, Estados Unidos. Tudo vai ser o mesmo. Não terá para onde fugir. Antigamente as pessoas cometiam um delito, fugiam para o Paraguai. Você já ouviu essa expressão? Tá tudo certo. Hoje não mais. A tecnologia permite as autoridades do Brasil buscar o cidadão lá. Tem convênio, Mercosul e tal. Se é um outro país, já dificulta um pouco. Mas eles serão obrigados. Não é que querem. O povo vai clamar isso. Por quê? Porque logo, logo estourará a bolha. E irá acontecer um colapso mundial na economia. Logo, logo. O povo clamará por este líder. E este líder será o anticristo. Quando este líder se levantar, ele terá em sua mão o comando das nações. A Bíblia diz aqui que começará pelos 10 maiores reinos da terra. E o Brasil é um deles. Gente, a palavra de Deus diz que a gente não sabe o dia nem a hora que Cristo veio. Já leram isso, né? Mas a gente pode saber a semana, o mês e o ano. Se você ficar atento às profecias bíblicas, às palavras de Jesus, o que o Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo, se você ficar atento ao que o Espírito Santo falou através de João no livro de Apocalipse, Daniel, Isaías, você verá que a vinda de Cristo está sim eminente. Mas não para hoje, irmãos. Eu confesso a vocês que desde jovem eu ia nas igrejas evangélicas, ouvia muitas pregações e demorei muito tempo para me converter. E sempre eu via as pessoas falando, Jesus pode voltar essa noite. E até hoje as pessoas pregam isso. Sabe por que eles falam isso?
já antevendo, muitas vezes sem saber. No livro de Oséias diz que o povo padece por falta de conhecimento. E está dando uma mãozinha para o Satã. Por quê? Porque quando você vê o falso Cristo nas alturas, tu vai achar que é ele. Tu está esperando ele iminente. Alguém aqui já ouviu falar no projeto Blue Beam? Já viu, pastor? Projeto Blue Beam, gente. Eles podem hoje, é criado nos Estados Unidos, a elite mundial, pode projetar essas imagens, tudo, emitir sons em todas as partes do planeta. Imagens holográficas. Alguém já ouviu aqui, já viu uma imagem holográfica? Recentemente fizeram isso na China. É. Mas são protótipos. Mas o que está armado, o que está para acontecer é grande demais. Irmãos, é um assunto um pouco triste, difícil de ouvir, né? A gente é acostumado, e é melhor, o nosso ego se agrada mais quando a gente ouve alguém falar em bênção, falar em vitória, falar em coisa boa, e tal, e tal, e tal na igreja. Mas é palavra. Assim como o pastor Jonathan falou aqui, ó, da palavra das ofertas, isso aqui é palavra, para a gente estar antenado. Senão você está há 50 anos dentro de uma igreja se dizendo crente e na última hora você perde a tua salvação porque você adorou o anticristo. E a palavra diz que este cidadão será cegado pelo entendimento. Não verá mais nada. Salomão perdeu o reino dele. Foi um homem segundo o coração de Deus, mas perdeu o reino dele simplesmente porque ele estava passando por um local que algumas das mulheres dele, que ele tinha muitas, estavam adorando Deus estranho e insistiram ele para jogar incenso no fogo. Para uma deusa lá, que eu nem sei qual. Ele só pegou e fez assim, ó. Foi o suficiente para Deus rasgar o reino dele no meio. Imagine você se ajoelhando diante do anticristo, achando que é o Jesus. E ele se intitulará Jesus. O próprio Cristo falou, muitos virão no meu nome. Não deis ouvidos, porque não será assim, sem que antes aconteça isso, 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 isso e isso. Aleluia. Quem perseverar até o fim será salvo. O evangelho do reino precisa ser pregado em todas as nações. Assim é, irmãos. Esta é uma palavra verdadeira. Esta é uma palavra que sai do trono de Deus, que muitas igrejas não aceitam falar sobre isso, porque é mais fácil você falar que Jesus pode voltar daqui 2 horas. Vai voltar quando ele completar o ciclo que ele escreveu. Aleluia, Jesus. Agora, por que nós devemos estar em Cristo? Porque nós sim podemos morrer a qualquer minuto, qualquer segundo. Muitas vezes eu estive à beira da morte. Muitas vezes. Mas Deus me resgatou. Tinha um plano na minha vida. Então, irmãos, e se eu tivesse morrido naqueles momentos sem conhecer a Jesus, sem me comprometer com Ele, como que ficaria a minha salvação? Hã? É isso que nós temos que ter em mente. Temos que guardar. Aqui eu estou falando de profecia, estou falando da atualidade, para a gente saber em que momento estamos profeticamente. Nós estamos no início das dores. Porque eu me recordo que há 40 anos atrás, quando eu era moleque, menino, era muito difícil você ver o que você vê hoje.
Não via. De um filho desobedecer a mãe era muito raro. Hoje os filhos, a maioria dos filhos querem mandar no pai e na mãe. Se inverteu os valores. Se inverteu. Isso é abominação a Deus. É apostasia na igreja. Muitos pregam a mentira, torcem a Bíblia a seu favor por causa do maldito dinheiro. Pregam algumas coisas de Deus? Sim, pregam. Sim, pregam. Mas a maioria distorce a palavra a seu favor. Isso é apostasia. É o esfriamento, a deturpação da palavra. Irmãos, estamos no princípio das dores. Esta é a verdade. Precisamos ter consciência disso, irmãos. E voltar nosso coração para Deus, estar na presença de Deus, buscar Ele em oração e estudar mais isso aqui, ó, a palavra. Não só ouvir, buscar, fazer prova. Quando um pregador fala, quando você ouve um vídeo, quando você ouve uma pregação na internet, que seja, compare. Isso é ser sábio, é entender o que Cristo disse, para você não se perder. E eu volto aqui no livro de Oséias, profeta que disse: meu povo padece por falta de conhecimento. Então, irmãos, finalizando aqui, temos que ler mais o manual de Deus, meditar mais sobre isso. Além das nossas orações, o nosso coração voltado para Deus, porque o diabo está aí. Hoje a tecnologia permite fazer um tsunami no mar. Vocês não fazem ideia do que a tecnologia tem hoje. Eles podem mandar um raio cair aqui, ó, se quiser. O satélite manda para lá uma descarga eletromagnética. Tem controle sobre isso. Esse vírus, corona, que está aí, 100% foi criado em laboratório para exterminar uma parte da população. 100%. E muitas coisas semelhantes a estas, e piores, e mais tenebrosas virão. E nós temos que estar preparados. Mas a palavra diz que quem está em Cristo é igual ao Monte Sião, que não se abala. E precisamos estar firmes em Cristo. Firmes na presença de Deus. Buscarmos mais, entender. Irmãos, está na hora de entendermos mais as profecias, porque o tempo está pedindo isso. Agradeço a minha oportunidade, uma salva de palmas para o Senhor Jesus.